Isso aqui, gente, não é um quadrinho não, isso aqui é uma aula e você vai conferir comigo mais uma edição de Ken Parker. Detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, tranquilo? Gico por aqui e hoje, no quadro de lançamentos, a gente volta a falar de Ken Parker. Essa edição aqui, todas as edições são legais, né? Vocês estão acompanhando aqui no canal a playlist só do Ken Parker, essa coleção da editora Mitos, que é a coleção definitiva do personagem no Brasil. Todos saem em formato italiano, capa dura e em cada edição 2 histórias completas. Eu comento que Ken Parker é uma das melhores coisas sendo publicadas atualmente no Brasil. As histórias são sempre acima da média, são muito boas mesmo. Mas nessa aqui tem uma coisa ainda mais especial. A gente tem 2 histórias. A primeira chama A Mulher de Cochito, que é uma história legal, uma coisa tipo meio Romeu e Julieta, que se passa nas terras indígenas. É bem legal, a gente vai ver com detalhes. Mas a que vem depois chama-se A Vida de Ada. Eu via falar dessa história, né? Muita gente comentava, mesmo quando eu nem tinha lido Ken Parker ainda, eu já via falar, essa história A Vida de Ada é muito boa, você tem que ler A Vida de Ada, e eu não tinha lido, porque eu não tinha acesso à coleção. Aí a Mitos começou a publicar, eu comecei a colecionar, a me encantar e me amargurar porque eu não tinha lido isso antes, né? Mas tudo bem, porque essa coleção é muito gostosa de ler, né? Você tem histórias completas, compiladas nesse formato que é legal. Bom, e aí nesse vídeo a gente vai ver essas 2 histórias, mas A Vida de Ada, por que eu falo que é uma aula? Porque é uma aula em vários sentidos. É uma aula de narrativa de quadrinhos, o jeito que os autores colocam os quadros, o jeito que eles apresentam a narrativa, tudo em flashback, mas com 2 tempos de flashback diferentes. É uma coisa que eu não lembro de ter visto, assim, muito legal. Isso aqui a gente está falando anos 80 da Itália, então já é uma coisa que foi feita há décadas atrás e continua super atual, tanto pela narrativa quanto pelo conteúdo. E aí é outra parte que eu digo que é uma aula. É uma aula de civilidade, é uma aula de história, é uma aula de como não fazer as coisas, né? As coisas que infelizmente a gente continua vendo acontecer. Então é uma grande aula de moral, de quadrinhos, de diversão, é muito legal isso aqui. Olha, como eu sempre deixo para vocês links direto para a loja, eu tenho até associado da Amazon, eu posso botar aqui também e ganhar uma comissão, porque você sabe, tudo que vende pelo link rola um capilé, né? Mas eu não coloco, todas as publicações da Mitos, eu não coloco o link da Amazon, eu coloco a loja da Mitos, porque eles têm preço melhor do que a da Amazon. Então você pode ir lá, sempre está rolando cupom também, então vasculha lá, se você se interessar pelo que vai ver agora no clipe, dá uma olhada, vê se você gosta e se quiser adquirir pelo menos essa edição, eu acho que vale muito a pena. A coleção é maravilhosa, mas essa edição aqui é sensacional. Vamos virar a câmera, vamos comentar com detalhes essa edição, que é a número 23 da coleção Ken Parker. Bom, aqui está Ken Parker 23, né, que contém A Vida de Ada. Como sempre, o livro tem 200 páginas, cerca de 200 páginas, capa dura, o interior em offset, tem uma introdução que você pode ler antes ou depois, eu geralmente leio depois, mas aqui é legal, essa aqui é interessante ler antes, que vai complementar a sua leitura, não chega a dar spoiler não. Bom, A Mulher de Cochito, essa primeira história, que tem texto de Giancarlo Berardi e Maurício Monteiro, com desenhos do Carlo Ambrosini, ela vai tratar de como eu falei na introdução, parece que é uma espécie de Romeu e Julieta, né, vamos chamar assim, no western. Aqui o Ken Parker, ele está, como quase todas as histórias, o Ken aqui ele entra meio que de gaiato no navio, ele é meio resgatado aqui de um assalto, né, e esse assalto tem até uma justificativa para o que acontece aqui, e ele acaba se aliando ao exército e, bom, ele falou assim, eu quero recuperar aqui as coisas que me foram levadas, e acaba entrando nessa missão aqui, e você acaba, nesse caso aqui, torcendo pelo ladrão, né? Eu não quero dar spoiler, mas é uma história de amor, aqui que foi interrompida, sempre, né, o homem branco achando que domina tudo, que é dono de tudo, e isso acaba influenciando na vida dos povos originários norte-americanos, né? E especificamente no caso desse jovem casal aqui. E é uma história bonita porque depois tem umas reviravoltas legais, a gente vai ver que o menino, o rapaz, né? Ele também tem uma ligação com o povo, os homens brancos, né? Os invasores. E como sempre, as histórias do Ken Parker muito bem produzidas, escritas. Eu não quero entrar mais na história para não poder estragar a leitura de vocês.
Tem um pouco de humor também aqui, um personagem que lembra um pouco o Sargento Garcia da antiga série do Zorro, né? Ele é engraçado, ele é bonachão. E a gente tem o Ken acabando fazendo papel meio que de cupido, a gente pode dizer assim, nessa história. Então é uma história bem legal, mas assim, o que vem depois, né, que é a vida de Ada, eu vou até passar aqui as últimas páginas, pra gente ir aqui direto para a vida de Ada, ó. Já começa a vida de Ada com o texto do Giancarlo Berazzo e o Ivo Milazzo no desenho, com a equipe tradicional, né? Então, olha, é até difícil explicar como que isso aqui é produzido. A história é toda em flashback, a partir do ponto de vista da Ada, que é uma mulher escravizada, tá? E aqui a gente vai ver, enquanto a gente vai vendo a vida dela passar, a gente começa desde o nascimento dela. Interessante aqui os requadros com o contorno arredondado e o tratamento em aquarela, parece aquarela, né? Ou guache, ou não sei, acolíneo, ou aguada de nanquim, eu não sei a técnica que foi aplicada. Mas você nota o seguinte, toda a história ela é em flashback, tá? Toda ela. Tudo que está sendo narrado aqui é do passado em diante. Só que de vez em quando os autores modificam o enquadramento, tá? E o acabamento para esse tipo aqui. É como se alterasse o leitor ouvindo a história ser contada e o leitor presenciando a história enquanto ela acontecia. Tá? Então aqui os relatos da Ada enquanto estão nesse tipo de acabamento estão sendo contados para a gente está ouvindo uma história. Os relatos, a partir do momento que eles são só nanquim, desse jeito aqui, é como se o leitor tivesse presenciado aquilo. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, tá? Em termos da história, a gente vai ver essa menina escravizada. Eu só vou dar um pequeno spoiler, tá? Que logo no começo da história tem. Ela é filha do vamos dizer, patrão, tá? O cara perde a esposa muito jovem e aí ele começa a buscar, digamos, entre muitas aspas, conforto com a mãe da Ada. Então, ela e os irmãos são filhos desse feitor de escravos, né? Desse dono de terras aqui. E a gente vai ver, cara, enquanto a Ada vai relatando a vida dela, todas as dificuldades, apesar dela achar que, em comparação às demais pessoas escravizadas, ela tem uma vida maravilhosa, até por essa aproximação com o dono das terras, é uma vida muito sofrida. Então aqui, como eu falei que é uma aula de narrativa no início do vídeo, tem essa aula de narrativa visual, né? Que isso aqui tem que ler várias vezes, que é muito bonito, né? Muito poética, muito bem feito, muito bem estruturado, é incrível. Você precisa ler essa história, isso aqui você tem que ler, é muito bom. A gente tem também essa história da história dos Estados Unidos, né? A escravidão das pessoas vindas da África, a vida delas, tem até partes culturais como o início do jazz e do blues, tudo isso é relatado aqui de uma maneira muito legal. E sabe o que é o interessante dessa história aqui? O Ken Parker quase não aparece. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem nem sinal do Ken Parker aqui. É só a Ada relatando os sofrimentos, as agruras, as esperanças, né? Quando tudo parece que vai mudar e o chão abre de novo debaixo dos pés dela. É muito bonito, cara, é muito bonito. E é triste em alguns momentos, é engraçado em alguns momentos, aquece teu coração em alguns momentos. É uma história sensacional. Isso aqui é 10 de 10. Eu daria 11 se fosse uma escala acima de 10, porque é muito bom. E eu não posso entrar em mais detalhes. Infelizmente, eu não posso contar tudo que vai acontecer na vida de Ada, porque aí eu vou tirar o prazer da tua leitura. Mas eu posso atestar, eu assino embaixo que isso aqui é uma obra-prima dos quadrinhos. Isso aqui dava, só esse capítulo aqui já dava um filme maravilhoso, assim, dava um filme maravilhoso, é incrível. E o Ken Parker entra na história lá no finalzinho, né? Ele praticamente são nas 10, 15 páginas finais e tem um papel fundamental na vida dessa mulher, Ada, que é a história dela, mas é a história de muitas pessoas que passaram pelo que ela passou. Nota 10/10, 11/11. E para você adquirir essa edição, tem link aqui na descrição do vídeo. Muito legal, né? Olha, essa semana a gente volta a falar de publicações da Mitos e dessa vez uma coisa que eu achei
incrível, tava doido para ler, li rapidinho para poder comentar, que é o Fantasma do Don Newton, esse livro que saiu agorinha, tá fresquinho da gráfica, e a gente vai ver aqui, como tá falando, o Fantasma, Histórias do Fantasma, publicado pela editora Charlton, sob o pincel, a pena, né, de Don Newton, que talvez você lembre-se com mais detalhes daquela série Lendas do Cavaleiro das Trevas, Don Newton. Então, ele fez muitos trabalhos para DC, para Marvel, principalmente desenhando o Batman, e aqui a gente vai ver um fantasma bem diferente. Eu achei incríveis as histórias aqui e você vai conferir comigo ainda essa semana aqui do canal, beleza? Fico por aqui, deixo meu convite, se você quiser fazer parte do ser membro do clube de canais aqui, do canal Gico HQ, você tem diversas opções de escolha e diversos benefícios de acordo com cada uma das categorias que você encontra aqui. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você vai encontrar todos os detalhes. Acessa lá, escolhe sua categoria favorita e vem fazer parte comigo desse clube. E, claro, o meu convite para você vir desenhar e criar quadrinhos comigo nos cursos Criando Quadrinhos e Desenhando Heróis. Os dois cursos estão aqui no gico.com.br, você pode acessar o site, escolhe o seu link favorito e lá tem todas as informações. Ficou com alguma dúvida? Manda um zap que eu te respondo. Gente, tudo de bom, ótima semana. A gente se vê ainda essa semana aqui no YouTube, todos os dias nas redes sociais. Quiser me seguir por lá também, tem vários links aqui na descrição do vídeo. Escolhe o seu favorito e me segue por lá também. Tchau, até a próxima.